Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Bem, dando continuidade à série Mais que um Carpinteiro, né? Depois de ter ouvido aqui a ministração do pastor Glauco no domingo passado, que tanto nos enriqueceu, também encheu nosso coração de carinho e de ótimas memórias, uma vez que o pastor é meu amigo, foi meu orientador, né, na monografia de conclusão do curso, lá na Universidade Federal do Ceará, e é reconhecidamente uma pessoa estudiosa do assunto e abordou aqueles aspectos psicológicos, né, de Jesus, se ele realmente se afirmava como filho de Deus, se ele se considerava como tal, se ele agiu como tal, se ele veio como tal. E a gente está tentando investigar justamente isso, a identidade de Jesus. É o centro do nosso tema, né? E a mim me coube passear também pelo mesmo tema. E é claro que a gente não vai fazer uma repetição aqui do aspecto abordado pelo pastor Glauco. A gente vai examinar algumas questões mais relacionadas às provas científicas, né? Afinal de contas, para você encontrar quem era Jesus, como ele se afirmava, como as pessoas se referiam a ele, a fonte é a Bíblia, né? A fonte são os escritos do Novo Testamento, a fonte principal. A questão é, essa fonte é confiável? Essa fonte é digna de crédito? Eu não pergunto aqui como cristão. Eu não faço essa pergunta como um crente em Jesus Cristo, né? Porque a nossa convicção ela é firmada pela fé, né? A questão é, será que cientificamente um ateu poderia chegar a essa mesma conclusão? Chegar à conclusão de que Jesus é quem ele disse que era? Essa pergunta incomoda muitos céticos, pessoas que não creem, que não têm fé, né? E incomoda pessoas também que têm outras fés, né? Acreditam e confiam suas vidas a outros deuses, a outras filosofias, outros pensamentos. Então, nós vamos examinar, primeiramente aqui, as biografias de Jesus, né? Nós temos 4 biografias de Jesus na Bíblia. Os 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, que não estão na Bíblia por ordem cronológica. Na verdade, eles não foram escritos na mesma época, nem nessa ordem. Então, há uma séria dificuldade em se determinar com exatidão a data em que essas biografias de Jesus foram escritas. Mas são elas que embasam todo o resto. Todas as conclusões que alguém vai tirar de Jesus, interpretações que vão fazer de quem foi ele, ou de sua mensagem, de seus ensinamentos, são retiradas dos evangelhos. Então, a primeira questão que nós vamos formular é: as biografias de Jesus são confiáveis? Bom, antes da gente enfrentar essa questão, vamos submetê-las, né, ao Criador de tudo e de todos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, adoramos o teu santo nome, como acabamos de fazer aqui como igreja, Senhor. Nós dedicamos esse momento inteiramente a Ti, pedimos a orientação e a direção do teu Santo Espírito sobre tudo que iremos discutir na igreja neste momento. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, quando a gente vai tentar investigar um fato, um dado importante é se houve testemunhas desse fato, se algumas pessoas presenciaram o fato. E a testemunha ocular, a que viu, ou a auricular, né, a que ouviu diretamente, né, os diálogos que são atribuídos às pessoas que estão desempenhando as ações que estamos investigando, são importantíssimas, né? Se você tem testemunhas que viram e ouviram, elas são extremamente relevantes
para se compor e se tentar reconstruir um fato. Os biógrafos de Jesus, a primeira questão que a gente vai formular é a autoria. A autoria dos evangelhos é daquelas pessoas mesmo? Ou de pessoas que adotaram aqueles nomes, como um pseudônimo, né, como um nome artístico? Será que é daquelas pessoas mesmo? Então, os estudiosos, os arqueólogos, os historiadores, os teólogos, né, eles vão se debruçar sobre esse tema e eles vão chegar à conclusão de que há pelo menos ali, desses 4 autores, né, 2 que estavam diretamente ligados, né? Veja só, Lucas era apóstolo, Marcos era apóstolo de Jesus? Não, temos 2 apóstolos aí, né? Temos o Mateus e temos o João. Né? Esses 2 eram apóstolos, estavam lá entre os 12 seguindo. Já Marcos e Lucas não eram, e eram pessoas que a gente iria desconhecer se não fosse pela autoria desses evangelhos. Eles são mencionados de passagem em outros trechos da Bíblia, tanto Marcos quanto Lucas. O Lucas, em especial, tem umas características muito importantes. Ele é muito detalhista, né? A gente vai ver aqui no final da nossa explicação, dessa explanação acerca dos dados científicos, por exemplo, né, que Lucas ele mencionou alguns dados muito precisos, com muitos detalhes. E quando você conta uma história com muitos detalhes, você está sujeito a cometer erros, né? Ou então, se você estiver fantasiando acerca da história, os muitos detalhes que você revelar poderão servir contra você, para lhe desmentir, ou pelo menos para lhe desacreditar. Né? Quando uma pessoa está tentando enganar outra, não é verdade? Às vezes ela começa a contar muito detalhe sobre uma coisa, né? Muito detalhe específico, assim, aí gera uma sensação de desconfiança. Né? Para que tanto detalhe? Para que tanta precisão? E se ela falhar em 1 ou 2 desses detalhes, dessas descrições, a sua credibilidade vai ser atacada. A gente vai examinar mais adiante alguns detalhes que Lucas nos oferece, nos mostra, e vai perceber que ele é muito, muito mesmo preciso nas suas descrições dos fatos, dos lugares, dos governos, né, das cidades que estão sendo apontadas no seu evangelho. Bem, essas biografias de Jesus são confiáveis? A gente vai chegar a uma conclusão a respeito dessa pergunta. Mas existem critérios. Existem critérios para se determinar se um texto histórico é confiável ou não. Né? Chama-se de teste de evidências. Tem a evidência da intenção, da capacidade, do caráter, da harmonia, do preconceito, do acobertamento, da corroboração e do testemunho adverso. Bem, vamos começar com a evidência da intenção. Será que esses autores dos evangelhos, eles tinham a intenção de contar uma história corretamente para você? Ou a intenção deles era escrever uma ficção, um entretenimento para as pessoas? Não, vamos fazer aqui um poema, uma peça, né, uma novela para vocês acompanharem. Bom, está claro no próprio texto e também nas circunstâncias que cercam a narrativa dos evangelhos, que a intenção dos seus autores não era de entreter o leitor, de provocar choro, emoções, risadas, né? Um passatempo agradável, né? Seria a trollagem mais épica de todos os tempos, né, pessoal? Mais de 2000 anos de trollagem. Era tudo brincadeirinha, viu, pessoal? A gente escreveu aqui só para fazer uma galhofa com vocês. Bem, vamos abrir aqui o Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas ele tem uma introdução interessante. Ele tem uma parte introdutória. Antes de começar a escrever,
Lucas faz uma introdução. Outro detalhe importante é que Lucas não escreveu só o Evangelho de Lucas, né? Só entre aspas, né? Ele escreveu também o livro de Atos. Então, a obra de Lucas é em 2 volumes. Parte 1, né, é o Evangelho de Lucas. A parte 2, o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver como começa a parte 1. Versículos de 1 a 4. Eu estou lendo na NVT, na Nova Versão Transformadora, tá bom? Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Olha a informação que Lucas está dando aqui para você. Que não foi ele só que fez biografia de Jesus, não. Ele falou que muitos se propuseram a escrever. Lucas é testemunha ocular, ele é uma das pessoas que viveram na época, e ele está afirmando que não foi só ele. Então, isso já dá suporte de que há outros evangelhos, né? A gente conhece pelo menos 3 autênticos, assim, considerados, recebidos, canônicos, aceitos, recebidos pela igreja, não é? O evangelho de Mateus, de Marcos e de João. Muitos se propuseram. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Olha só, gente, Lucas está dizendo que o texto que ele vai fazer é baseado em relatos de pessoas que viram as coisas acontecerem. Ele está nos dizendo que os próprios apóstolos participaram da composição desse texto. Eles foram entrevistados, né? Porque testemunhas oculares dos relatos. Que a biografia de Jesus está sendo escrita aqui é baseada em testemunho de pessoas que presenciaram os fatos, estavam lá. E como tem relatos bem íntimos, né, de diálogos de Jesus com os discípulos em recinto fechado, só ele e os discípulos, então a gente pode pressupor que uma das pessoas que estavam presentes nos diálogos relataram para Lucas, para ele transcrever aqui e nos comunicar hoje essas verdades. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Olha a intenção do autor aqui. A intenção do autor dessa biografia, Lucas, é escrever um relato preciso, detalhado, para que quem for ler esse relato tenha certeza plena, completa, do que está sendo escrito aqui. Então, de pronto, já sabemos que Lucas não tem a intenção de contar uma historinha para você dormir, para você se emocionar, ou ter algum entretenimento. Ele tem a intenção de dar um relato fidedigno, digno de confiança, preciso. E ele vai, em inúmeros pontos do texto, demonstrar isso. Quando ele fala acerca de datas, de locais, de países, né, se a gente puder usar essa expressão, de cidades, ele vai fazer um relato muito preciso, historicamente falando. Então, já vimos que a intenção do evangelista não é entreter, inventar, criar uma fábula, né, criar uma historinha de ficção, e sim fornecer um relato preciso. Percebam também, meus irmãos, que outras pessoas presenciaram, pessoas inclusive que não criam em Jesus, presenciaram aqueles fatos. E elas poderiam ter escrito relatos desmentindo, dizendo, não foi isso que aconteceu, não. Isso é mentira, isso é exagero. E eles não fizeram isso. Era muito difícil você chegar para alguém que viu um fato acontecer e contar uma história diferente para essa pessoa. Não. De forma alguma. Daqui a 30 anos, quando um jovem ou uma criança lhe perguntar acerca da realidade de hoje, e contar para você uma história diferente, você vai dizer assim, não,
Não foi assim que aconteceu. Eu estava lá. Eu estava lá quando essas coisas aconteceram. Você não pode me enganar. Eu estava presente. Então, quando você é uma testemunha ocular, você tem autoridade para fazer afirmações acerca dos fatos. Só outra pessoa, na mesma qualidade que você, poderá lhe desmentir. Quem não estava presente, dificilmente poderá fazê-lo. Então, temos outro testemunho aqui de autor de evangelho. Aí, esse autor aqui, ainda mais próximo que Lucas, é o apóstolo João. Lá no capítulo 20 do seu evangelho, versículo 31, ele faz a seguinte afirmação. Vamos falar do 30, né? Porque ele está dizendo o propósito dessa biografia dele, né? O propósito da biografia de Jesus, escrita por João. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para quê? Pronto. Quando ele fala para quê, ele está querendo nos comunicar o objetivo de tudo. Qual é o objetivo desse relato? Esse relato foi feito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Gente, é tão sério esse propósito que nenhuma pessoa vai irresponsavelmente inventar uma história sob o risco de arder no fogo do inferno, né? Porque era isso que aqueles homens acreditavam. Acreditavam a ponto de dar a própria vida. Então ele está escrevendo, ele está dizendo, eu escrevi esse texto aqui para que vocês creiam. Então, para que você acredite em algo, o relato precisa ser convincente, precisa ser veraz, verdadeiro. Pelo menos tem que ser verossímil, parecido com algo verdadeiro. Então ele não pode sequer correr o risco de inventar ou de exagerar, porque se ele fizesse isso, outras pessoas poderiam prontamente desmenti-lo. Ele teria que dar o relato mais correto e preciso possível. Então, o teste da intenção, os evangelhos passam com louvor. A intenção do autor aqui é inequívoca, é de oferecer um relato preciso para que você possa ter plena certeza dos fatos que estão relatados no evangelho. O segundo teste é o da capacidade. Será que os autores dos evangelhos tinham capacidade técnica para fazer um relato preciso? Não estou nem falando aqui da honestidade deles, não. Estou falando aqui de condições, né? Eles têm condições de oferecer um relato preciso? Eles viram mesmo? Eles estavam presentes mesmo? Eles têm condições de obter essas informações tão detalhadas? Bem, para responder essa pergunta, a gente tem que entender o contexto da época, né? Naquela época da antiguidade, as pessoas não tinham assim computador, né? Não existia a imprensa, né? Uma máquina para imprimir livros, textos, tudo era feito à mão. E pouquíssimas pessoas tinham essa habilidade, a habilidade de escrever e também de compreender textos escritos. Era uma raridade na época. Então, qual era a forma de transmissão de conhecimento mais comum entre aquelas pessoas? Era a tradição oral. Era repassar oralmente de uma pessoa para outra os fatos. Aquilo era um costume extremamente enraizado naquela cultura, principalmente na cultura judaica, tradição oral fortíssima, né? Como é que se fazia isso? Constantemente, regularmente, as pessoas se reuniam para contar a história. E todos os que estavam em volta já sabiam de cor a história. Então, quando a pessoa está contando uma história que você sabe e ela falha, você sabe que ela falhou, não foi?
você sabe que ela acrescentou um detalhe ou tirou alguma coisa, não lembrou de falar algum outro detalhe, você pode prontamente corrigir. Não, não é assim não, né? Com a medida que a gente vai avançando na idade, a gente tende a repetir histórias para os mais jovens, não é verdade? Quem nunca presenciou um veterano contando a mesma história dezenas de vezes, né? E aí tem gente que faz assim, ó, às vezes é o pai ou a mãe, já idoso, contando a história para você de novo, né? Aí você, não, mas você já falou isso. Não faça isso não, deixa ele contar, viu? Deixe ele contar a história tantas vezes quanto ele quiser contar. Sabe por quê? Porque um dia você encheu a paciência dele falando assim, ó, de novo, de novo, de novo. Lembra quando você era criança, ele fazia alguma coisa agradável, você pedia de novo dezenas de vezes, centenas de vezes. Então, ele tem crédito. Ele pode contar de novo quantas coisas ele quiser. Tá certo? Era essa forma de memorização. De guardar a palavra onde? No coração. Você gravava aquilo. Há relatos de pessoas que conheciam o texto sagrado de cor. Ele ia recitando o texto todo inteiro para você, sem ler nada, só da memória. Isso é possível dentro dessa cultura, dentro desse contexto de época, né? Onde a tradição oral... Hoje você não decora nenhum número de telefone mais, né? Você pergunta, qual é o seu telefone? Você não sabe nem dizer para a pessoa. Não, espera aí que eu vou lhe mandar meu contato aqui para você, né? Qual é o telefone da casa da sua mãe? Você não sabe o número, não. Você vê se o contato está lá na sua agenda do celular, porque você não decora mais nenhum número. Se perguntarem o seu CEP, você não sabe qual é. Se perguntarem o CPF, você não sabe qual é, né? As pessoas não decoram mais quase nada hoje em dia. Porque está tudo fácil, né? Tudo ao alcance. Qualquer pergunta que você fizer, você tem a resposta rapidamente por causa de um smartphone. Apesar de ter algumas vantagens dessa tecnologia, a desvantagem é o pouco uso do cérebro, do raciocínio, da memória. E você começa a não decorar, a não lembrar, a esquecer. Imagine um cenário em que nenhum eletrônico é acessível. Você vai ter que fazer uma coisa que a maioria das pessoas detesta: recorrer aos livros. E se não tiver livro? Aí você vai para um cenário The Walking Dead, né? Você está sem nada. Você vai estar por si, você não sabe fazer nada. Nem filtrar uma água você sabe mais. Nem acender um fogo você sabe. Nem fazer uma comida você sabe mais. Não, eu sei fazer. Como é que você faz? Você bota no YouTube uma receita de ovo frito, né? Receita, viu? Ovo frito. Ah, é assim que faz. Aí você aprende a fazer, né? O ovo frito por YouTube. Que bom, né? De onde vem o ovo? Tem crianças que não sabem responder de onde vem o ovo, né? Nessa sociedade não era assim que funcionava. Havia a tradição oral, então era impossível, muito difícil, que alguém que fosse escrever o texto, copiar à mão o relato da tradição oral. Se ele errasse, ele teria muitas pessoas para rebatê-lo, para refutá-lo e para corrigi-lo. Então, havia, sim, condições técnicas daqueles autores das biografias de Jesus, dos evangelhos, de fazer o texto que eles produziram. Terceiro teste é o teste do caráter. Agora sim, nós vamos investigar. Esses indivíduos eram honestos? Ou eles eram canalhas, fraudadores, pessoas com mau caráter? Eles eram honestos mesmo? Bem, você pode ter certeza de uma coisa: ao longo desses mais de 2 milênios, vamos dizer assim, desses cerca de 2 milênios, não faltaram pessoas querendo desacreditar os evangelhos. Em cada geração se levantam pessoas com esse propósito de dizer que esses evangelhos não são a verdade, que eles são uma invenção, que eles são fruto de gente mal intencionada e coisas afins. Tenham certeza de que isso não começou agora.
o evangelho vem sendo atacado desde a sua origem. E, como vocês podem ver, enfrentou todos esses séculos sem um arranhão, sem que uma palavra tivesse sido modificada do seu texto, sem que uma só verdade tenha sido deturpada, né, de forma a se tornar irreconhecível para nós, que nós tivéssemos perdido a essência daquela mensagem. É claro que grupos deturpam, grupos defraudam as Escrituras, fazem interpretações distorcidas, isso é inevitável, mas é sempre possível alguém ter acesso à essência do texto como ele foi escrito na época. Sempre foi possível. Então, em relação a caráter, esses indivíduos jamais tiveram a sua honra sequer arranhada ao longo desses milênios, ao longo desses séculos. Por quê? Tem uma série de evidências disso, mas a mais contundente é que aqueles homens, todos eles, ou quase todos eles, a esmagadora maioria, eles tiveram mortes horríveis por conta do que eles escreveram. Eles não ganharam nada, eles não ganharam um centavo, eles não ficaram populares, eles não ganharam curtidas no Instagram deles, não. Eles não ganharam seguidores no Facebook ou no Twitter, não. Viu? Eles não tiveram nenhum tipo de vantagem, pelo contrário, eles só tiveram desvantagens materiais por conta do que eles criam, culminando com a execução dolorosa, lenta, agonizante de quase todos eles. Eram pessoas que estavam dispostas a ser passadas ao fio da espada, enforcadas, crucificadas, entregues às feras, para morrer sendo comido vivo por um animal selvagem. E não abriam mão do que estava ali. Então, só alguém muito convicto, alguém muito honesto, alguém que realmente cria profundamente naquelas palavras, era tão fácil escapar. É só dizer, não, eu não creio, não. É brincadeirinha, viu? Realmente, eu fui enganado, eles me enganaram, eu não acredito mais, não. Eu renego tudo que eu disse aqui. Era só fazer isso. E eles seriam poupados. Mas não. Eles se mantinham firmes. Por que alguém se manteria firme? Ora, porque alguém acreditaria com todas as suas forças que o próprio Deus esteve aqui. E é, antes, mais importante temer a Deus do que aos homens. O que Deus pode fazer conosco é muito mais permanente do que uma tortura, do que uma morte, do que uma execução. Então, eles tinham certeza onde estavam seus fundamentos. Então, quanto ao caráter desses autores, nada podemos falar de desabonador. Quarto teste, o da harmonia, que muitos céticos querem pegar os crentes mais incautos, né? Ah, não, os evangelhos se contradizem, há contradições no evangelho, por isso eles são falsos, por isso eles são relatos falaciosos, mentirosos. Será mesmo que eles se contradizem? Ó, gente, eles talvez pareçam se contradizer se você julgar a fidedignidade do relato com os critérios do século XXI. Porque no século XXI, você tem a copiadora, o scanner, né? Você tem instrumentos tecnológicos que permitem produzir uma cópia exata da fonte. E naquela época a cópia se fazia como? Oralmente, uma pessoa falando para outra, ou então um cara lendo um texto já escrito, antigo, com a tinta já se desgastando, à luz de velas, às vezes, não havia óculos. Já pensou? Olha, gente, hoje em dia, só de olhar aqui, eu já vejo um bom número das pessoas que estão presentes usando óculos. Se eu pedisse para ler um texto num papel,
Outros tantos colocariam os óculos para ler, senão não seria possível, né? Quem tiver 40 plus, né, 40 ou mais aí, sabe do que eu estou falando, né? É inevitável. Se você não fez nenhuma cirurgia, é inevitável você ter que usar um negocinho desse aqui, em algum momento. Imagine um erudito copista do manuscrito da Bíblia. Ele tinha que ter toda a atenção do mundo, né? E ainda assim, o grau de perfeição da cópia é absurdo. É quase sobrenatural. O índice de pureza, a gente vai falar mais daqui a pouco sobre ele, dos manuscritos mais antigos para a Bíblia que você tem hoje é de mais de 99%. E as discrepâncias são mínimas. São coisas como, num manuscrito Cristo Jesus, no outro Jesus Cristo. Uma ordem inversa de palavra. Num manuscrito, ele esquece de colocar uma palavrinha antes do versículo, que não muda o seu sentido. São detalhes mínimos, nenhum deles que afeta uma doutrina central do Evangelho. Então, realmente, em relação à harmonia, dos Evangelhos, é impressionante. Outra coisa, as pequenas divergências dos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ao contrário, elas são atestado de credibilidade. Porque quando você pega assim, 4 pessoas para contarem a mesma história, separadas umas das outras. Você vai tomar o depoimento sem que elas tenham conversado antes. Elas vão contar exatamente a mesma história? Não. Ainda que elas estejam falando a verdade, elas vão contar o ponto de vista delas, da história. Nenhuma está querendo mentir, todas estão querendo dar o relato mais fidedigno possível. O relato vai coincidir na parte essencial e poderá divergir na parte acessória, na parte dos detalhes. E é exatamente isso que acontece com os evangelhos. Ele coincide em tudo que é essencial. Impressionante. Mas há uma leve divergência nos detalhes, pouco importantes, e que só revelam realmente que a intenção do autor do texto era nobre e digna e honesta. Eles não combinaram nada antes. Eles não se mancomunaram para contar a mesma história. Eles contaram a história que eles sabiam ser verdadeira. Portanto, a discrepância em minúcias, em detalhes, que não atingem a doutrina essencial do Evangelho, é uma prova é um sinal claro da sua credibilidade. Outro teste, o quinto teste de autenticidade é a evidência do preconceito, ou seja, havia um interesse dos autores em deformar o material para atingir um objetivo. Olha só, eu amo tanto Jesus, eu sou um seguidor de Jesus, eu vou modificar aqui o relato para as pessoas gostarem ainda mais de Jesus, como se isso fosse necessário. Como se fosse necessário você enfeitar a história de Jesus para torná-la palatável. Então, eles teriam que ser relatos só contando as alegrias, as coisas positivas. Mas, se você for ler os evangelhos, não é isso que você vai encontrar. Você não vai encontrar só alegrias, felicidades e êxitos. Você vai encontrar apedrejamento, traição, briga, disputa de ego. Tinha apóstolos querendo ser maior do que os outros. E eles não escondem. Veja só, eles poderiam esconder. Esse relato ia fazer alguma diferença se eles escondessem esses pontos negativos dos apóstolos de Jesus? Não. Não ia fazer nenhuma diferença para a nossa fé. Mas eles fizeram questão de contar as coisas do jeito que elas aconteceram. Isso é uma prova de que não havia essa intenção desonesta em esconder as falhas, em esconder os defeitos das pessoas. A Bíblia nunca esconde as falhas dos seus maiores heróis. Ela só não vai ter que inventar falhas em quem não tem. Então, ela não pode atribuir falhas a Jesus se ele próprio
enquanto vivo e na frente dos seus inimigos, disse: quem me convence de pecado? E ninguém pôde dizer nada para ele. Né? É muito difícil uma pessoa ter coragem de dizer assim: olha, se alguém souber alguma coisa ruim a meu respeito, fale agora ou se cale para sempre. Quem que tem coragem de fazer um desafio desse? O desafio: encontre uma falha no meu caráter. Meu irmão, vai ser uma festa, né? Vai ser um festival de falha de caráter. Ninguém vai fazer essa pergunta. Jesus fez e ninguém respondeu. E ninguém cumpriu o desafio. Então, o autor do texto não pode atribuir ou inventar um defeito, uma falha em Jesus, porque ele simplesmente não as tinha. O sexto teste é o teste do acobertamento. Quando alguém vai fazer um relato que traz informações negativas a seu respeito, a pessoa tende a ocultar essas informações. Né? Se você é a única testemunha de uma história, de uma situação em que você fez alguma coisa errada, você é a única testemunha, você tem a chance de omitir o trecho em que revela a sua fraqueza. O trecho que revela a sua fraqueza, você tem a chance de omitir. A maioria das pessoas não vai perder essa oportunidade de omitir aquela informaçãozinha desabonadora, né? Mas não foi isso que os apóstolos fizeram. Não foi isso que os autores dos evangelhos fizeram. Como eu já disse antes, a Bíblia não esconde as falhas dos seus personagens. Só quando eles não as têm. Né? No caso, só um que não tem falha lá, que é Jesus. Todos os demais, até o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, o que não falta na história, no relato bíblico sobre Davi é falha. Não falta. Assassinato, adultério, mentira, né? Uma série de falhas terríveis que, se fosse hoje, Davi seria disciplinado, talvez expulso da congregação, né? Pelos seus terríveis crimes que ele cometeu. Mas a Bíblia não esconde. E poderia esconder. O grande rei, Davi, é considerado o grande rei do povo judeu. Né? O grande rei de Israel. Mas todos os seus vícios estão lá revelados, sem esconder, sem dourar a pílula, sem fazer nenhum tipo de abrandamento. A mesma coisa acontece no relato dos evangelhos. Não há essa intenção de acobertar nada. O sétimo teste é o teste da corroboração. É possível, em outros textos fora da Bíblia, encontrar suporte na narrativa que está na Bíblia? Isso vai ser um tópico que eu vou abordar daqui a pouco. A resposta já adianta, vou dar spoiler. Sim, é possível, em outros textos da época, da mesma época, encontrar suporte à narrativa dos evangelhos. E o último teste é o do testemunho adverso. Ora, se havia pessoas para dizer que as coisas aconteceram daquela forma, também poderia haver pessoas para dizer que as coisas não aconteceram conforme foram escritas nos evangelhos. A questão é, nunca foi encontrado nenhum tipo de testemunho adverso, ou seja, depoimento que desmentisse relatos feitos na época dos fatos acontecidos nos evangelhos. Há opiniões já do século XXI, do século XX, de pessoas que querem desacreditar a Bíblia. Mas de textos da época, um sequer. Não há um sequer. Vamos lá para o próximo tópico. Né? Essas biografias que foram feitas de Jesus, já vimos que elas são fidedignas, que foram feitas pelos seus autores, que eles passam em todos os 8 testes de autenticidade históricos. Né? Agora vamos ver. Esses textos que foram escritos lá foram devidamente preservados? É o mesmo texto que ele escreveu que a gente lê hoje na nossa Bíblia? Bom, não. João, não é, não? Não. Porque ele não escreveram em português. Né? Primeira coisa, nossas Bíblias são traduções. Tá certo? É uma
tradução de um texto. Agora, os manuscritos, a gente tem acesso a esses manuscritos antigos para conferir se a tradução está correta? Aí é que está. Não tem. Não tem nenhum original. Mas também não tem nenhum original de nenhum outro texto. Nenhum outro texto da antiguidade na nossa mão. O que nós temos são cópias. Inclusive, tudo que você aprende na escola de história romana, história da Grécia, né? História do Egito antigo, não tem nenhum texto original lá. Você tem só cópias. Certo? Então, para você ter uma ideia, a história de Roma, que é aceita como verdade científica e é ensinada em algum... hoje em dia não ensinam mais não, né? Hoje em dia, história passa um batido aí. Ninguém nem sabe o que foi Império Romano mais, ninguém sabe mais nada disso, não. Né? Mas quando se ensinava Império Romano, né? Formação dos gregos, né? A civilização helênica, aquela coisa da antiguidade, né? Quando se ensinava isso, verdade científica, viu? Vamos pegar aqui um historiador romano da época, Tácito. Ele escreveu pelo menos 16 livros de uma obra chamada Os Anais da História de Roma. 16 livros de história de Roma da época, da mesma época aproximada que Jesus viveu. Quer dizer, a autoria desses livros é atribuída ao ano de 116 depois de Cristo, assim, um século aproximadamente, né? Então é da mesma época. Vamos lá. Os primeiros 6 livros desse compêndio aí, dessa obra gigantesca aí de 16 volumes, os primeiros 6 só tem um manuscrito registrando. Manuscrito registrando a existência desses primeiros 6 livros. E esse manuscrito foi feito em 850 depois de Cristo. Veja, o único manuscrito, o mais antigo manuscrito, aliás, o único, né, só tem um, da obra de Tácito, dos primeiros 6 livros dos Anais da História de Roma, que é ensinado para você como verdade científica, só tem um manuscrito que foi redigido 850 depois de Cristo. E os fatos, o autor original, o Tácito, teria escrito no ano de 116. Veja, 700 anos aproximadamente depois. Né? E eles não questionam a autenticidade desse texto. Eles reputam o texto como autêntico. Os livros 7 a 10 foram perdidos, não tem nenhum manuscrito, ninguém sabe o conteúdo. Os livros do 11 ao 16 acharam manuscrito. O manuscrito, sabe quando ele foi copiado? No século XI. Então, os livros 11 a 16 de Tácito, só do século XI depois de Cristo, tem a cópia mais antiga que existe até hoje, e eles não questionam a autenticidade e a veracidade desses documentos. Vamos fazer uma comparação com a Bíblia? Bem, falar só do Novo Testamento. Você viu que a obra de Tácito só tem um manuscrito, né? E é reputada como autêntica, né? O Novo Testamento tem 5.000 manuscritos. 5, só em grego. Só na língua grega, tem 5.000 manuscritos de épocas muito mais próximas do que essa que eu falei, 800 e tanto. Os manuscritos dos textos do Evangelho em grego estão orbitando ali o século II ou III. E tem fragmentos do final do século I, do ano de 98 depois de Cristo, quando pessoas que testemunharam os fatos ainda estavam vivas. Encontraram um fragmento do Evangelho de João, no Egito, datado do final do primeiro século. No Egito, já longe do lugar, quer dizer, foi escrito muito antes, né, o texto da Bíblia. Então, a autenticidade é infinitamente maior
do que os relatos históricos da história natural que a gente conhece. 5.000 manuscritos só em grego, em lugares, regiões diferentes, feitos por pessoas que nunca tinham se visto umas às outras. Em outras línguas, ainda na antiguidade, se você for contar as outras línguas, o latim e outras línguas que têm manuscritos antigos, o total vai para cerca de 25.000 manuscritos. É a obra mais bem documentada da história da humanidade. Eu estou falando em termos de antiguidade. O segundo lugar é a Ilíada de Homero. Viu? A Ilíada tem 650 manuscritos. É o segundo lugar. Você viu? Evangelho, 5.000, primeiro lugar. Ilíada, segundo lugar, 650 manuscritos. Sendo que os mais antigos, desses 650, foram feitos 1.000 anos depois que os eventos ocorreram. 1.000 anos. Perceberam? O texto que você tem nas mãos, meus irmãos, é a obra literária da antiguidade mais bem documentada de todos os tempos. Na verdade, é a gente que devia duvidar dos outros. Né? Olha, o seu livro de história... vai estudar história, querido. Você que devia estudar a Bíblia, porque a Bíblia é muito mais bem documentada do que as suas fontes históricas aí. Muito mais. Infinitamente mais. Percebeu? Então, meus amigos, em relação à preservação do material que você tem em mão, você pode ficar tranquilo, que o grau de pureza é elevadíssimo e não há nenhuma divergência dos pontos essenciais. Agora, vamos para encerrar aqui, né, e para o ponto final. Há outras evidências, fora da Bíblia, de que os relatos dos evangelhos podem ser confirmados? Bem, eu tinha dito a vocês que há, né? Não apenas documentos históricos, mas também descobertas arqueológicas. Bom, para falar de descobertas arqueológicas, eu preciso dizer assim, que a arqueologia ela não pode comprovar que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela só aumenta o grau de certeza. Como assim, João? Bem, quando a Bíblia faz uma narrativa afirmando que tal cidade se localizava em tal região, se a arqueologia confirma, ela aumenta o grau de certeza daquele relato, não é verdade? Agora, se a arqueologia não consegue confirmar, ou então confirma diferente, ela vai diminuir o grau de certeza daquele relato. Porque se o relato falhou naquele ponto, pode ter falhado em outros também. Então, a arqueologia ela não é uma ferramenta para vocês dizerem, não, é a palavra de Deus, ou então, não é a palavra de Deus. Não, ela só aumenta ou diminui o grau de precisão, de certeza. E é aqui que a gente vai bater, viu, pessoal? Vou dar só um dos exemplos, né? Só um exemplo que é bem ilustrativo. Cadê o texto? Está aqui. Está aqui o texto. Lucas, eu tinha dito lá no início, né? Ele fez referência a 32 países, 54 cidades e 9 ilhas, nos 2 volumes da sua obra, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Olha esse apanhado, viu? 32 países, 54 cidades e 9 ilhas. Todos absolutamente precisos. Sem uma falha sequer. Todos puderam ser localizados exatamente onde Lucas disse que eles estavam. É raríssimo um negócio desse. Né? Você não faz ideia de quanta gente já tentou desacreditar o Evangelho com base em arqueologia, e todos fracassaram miseravelmente. Há um relato de João também, do Evangelho de João, que durante muito tempo foi objeto de contestação dos céticos. Lá em João 5, nos primeiros versículos, ele vai fazer o relato do tanque de Betesda. Lembra? Que o anjo agitava as águas para as pessoas entrarem e serem curadas. Lembra daquele relato?
né? Pois bem, João ele faz uma referência interessante ali. Ele diz assim, ó, João 5, primeiros 4 versículos. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, que existe, foi documentada essa porta, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ponto. Durante muito, muito tempo mesmo, pessoal, ninguém tinha achado esse tanque nem esses pátios. Isso era um ponto em que alguns céticos se pegavam para dizer assim, ó, é mentira, ele inventou um lugar. Mas a pergunta é, por que João faria isso? Por que ele precisava inventar um milagre de Jesus? Se tantos outros já tinham sido documentados, comprovados. Por que ele ia inventar esse? Só esse ele vai inventar? Né? É aquela história que tem lá na ficção de C.S. Lewis, de Nárnia, né? Ele pergunta da irmãzinha caçula, ela já mentiu para vocês antes? Aí os irmãos mais velhos diziam assim, ela não, nunca mentiu, então por que ela vai fazer isso agora? Né? Então, se ele não tinha mentido antes, por que ele vai inventar esse tanque? Pois bem, recentemente, a 12 metros de profundidade, foi escavado exatamente o tanque de Betesda, com todos os 5 pátios lá, exatamente como está descrito no Evangelho de João. E desmontou mais, quando eu digo recentemente, foi no final do século XX, tá? Porque o livro, né, onde eu tirei essa informação é antigo, mas é verídico, eu confirmei a informação. Foi descoberto o tanque de Betesda, com todos os detalhes que João está narrando no Evangelho. É mais um, né? Eles não cansam de tomar tapa na cara, né? Mas é mais um tapa na cara das pessoas que estão tentando desacreditar a Bíblia. Irmãos, vocês lembram que eu, há poucos minutos, falei que estava encerrando, né? Na verdade, eu estou encerrando agora. Assim. Falta só um último ponto, que é o ponto mais importante. É o teste do Messias. O teste do Messias, gente. Para quem gosta de matemática, eu vou dar um número para você. Você gosta de probabilidade? Né? Calcular probabilidades. Eu tinha conversas em que eu sempre saía perdendo com a minha esposa, quando a gente falava de probabilidades, que a noção que eu tinha de probabilidade era bem diferente da dela. Com certeza a dela era mais correta, porque ela é da área, e eu sou um leigo pretensioso. Né? Pois bem, olha, não sei se você consegue conceber, eu tenho certeza que não, o tamanho desse número, porque o cérebro humano não é capaz de conceber esse número. A gente não tem a menor condição de imaginar a grandeza desse número. A probabilidade de uma pessoa, um indivíduo, preencher todos os requisitos que a Bíblia propõe em forma de profecia para se encaixar na figura do Messias esperado por Israel. Vou pegar o número aqui, vamos lá, hein? É de 1 em... Como é que o C-3PO diria, né? A probabilidade, o Han Solo ia falar assim, não me diga as probabilidades, né? Don't tell me the odds. Mas vou dizer as probabilidades para vocês. 1 em 1 trilhão elevado à 15ª potência. Eu não consigo preencher o número de zeros necessário para fazer essa conta aí, e nem de imaginar o tamanho desse número. 1 trilhão elevado à 15ª potência. Acho que nem sua máquina calculadora consegue apresentar esses dígitos na tela. Viu? Só uma pessoa preencheu todas as exigências que a Bíblia faz. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Não dá tempo de falar de todas, viu, gente? São 300 profecias. Vou lançar assim rapidinho, vocês vão lembrar o texto da Bíblia que dá suporte a isso. Só para você lembrar, né, que Jesus não é apenas quem a Bíblia diz que ele é quem ele disse, ele é quem ele afirmou ser. Ele não é uma pessoa qualquer.
A Bíblia fala que o Messias seria descendente de Abraão, de Isaque, nascido da tribo de Judá, da linhagem de Davi, filho de uma virgem, nascido em Belém, chamado pelo nome de Emanuel. Teve um início humilde. Crianças foram mortas depois do seu nascimento. Foi chamado do Egito. Foi chamado de Nazareno. Um mensageiro preparou seu caminho. Foi ungido como Messias, reconhecido por Deus como seu filho. Tinha zelo pela casa de Deus. Proclamou boas novas. Teve um ministério na Galileia. Realizou milagres. Falou os pensamentos de Deus. Curou doentes. Teve compaixão dos que sofriam. Mostrou, isso aqui são profecias do Antigo Testamento. Viu, pessoal? Séculos antes do nascimento de Jesus. Chamado de maravilhoso conselheiro, declarou o nome de Deus, falou usando ilustrações, parábolas, foi líder. Muitos não creram nele, foi pedra de tropeço, foi odiado sem motivo, rejeitado pelas pessoas do seu país. Entrou em Jerusalém triunfalmente, montado num jumento. Essa profecia é muito detalhada, lá em Zacarias 9:9, exatamente como Jesus entra em Jerusalém na sua última viagem àquela cidade. Foi louvado por crianças. Veio em nome do Senhor, foi traído por um de seus companheiros, com quem comia. Foi traído por... Meu Deus, a profecia é precisa a esse ponto. Foi traído por 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12 e 13. Pode verificar lá, para não dizer que eu estou mentindo. Viu? Foi abandonado pelos amigos. Testemunhas falsas falaram contra ele. Ficou em silêncio diante dos seus acusadores. Cuspiram nele. Bateram em sua cabeça. Foi espancado. Não lutou contra quem batia nele. Aceitou as agressões. Né? Líderes do governo conspiraram contra ele. Pés e mãos pregados numa estaca. Lançaram sortes sobre as roupas dele. Foi incluído entre pecadores. Foi zombado, insultado, sofreu pelos pecadores. Parecia abandonado por Deus. Lembra da frase? Deus meu, por que me desamparaste? Recebeu vinagre para beber, teve sede quando estava para morrer, confiou seu espírito a Deus, deu sua vida, forneceu o resgate para acabar com os pecados. Seus ossos não foram quebrados, foi traspassado por uma lança, enterrado entre os ricos, foi levantado entre os mortos. O seu traidor foi substituído por outra pessoa e está sentado à destra, à direita de Deus. Quem pode preencher essas especificações aqui? Só uma pessoa que você conhece. Todas essas profecias, meus queridos, que eu resumi, podem ser, as referências estão no Antigo Testamento. E todos os cumprimentos, as referências estão no Novo Testamento. Então, até o mais incrédulo, diante de um negócio desse, ele fica balançado. Eu conheci alguns judeus, mesmo judeus de verdade, que tinham uma grande dificuldade de ouvir de Jesus, porque para eles crescem aprendendo que Jesus é um embusteiro, é um charlatão. Mas não é ensinado para eles que Jesus cumpriu essas profecias. Então, um desses judeus, de quem eu ouvi o relato, ele me disse que num momento de profunda angústia que ele estava passando, ele foi abrir a Bíblia para ler. Ele estava incomodado porque reagiu agressivamente quando um cristão tentou evangelizá-lo. Ele ofendeu essa pessoa e lhe deu um safanão.
né? Ele estava incomodado com isso. Então ele abriu assim a Bíblia aleatoriamente e caiu no livro de Isaías. Isaías 53, logo lá. Né, pessoal? Que você, como bom aluno da EBD, conhece, né? O que esse capítulo fala? Só alguns spoilerzinhos, se você nunca leu Isaías 53, viu? Mas spoiler de coisa que aconteceu, que foi escrito 700 anos antes de Cristo, não vale, né? Posso contar, né? Não vai estragar a surpresa, não? Olha só. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados. Recebeu açoites para que fôssemos curados. Parar por aqui, porque senão a emoção vai tomando conta, né, gente? Imagine um judeu lendo isso. Na hora que ele leu isso aqui, com essa disposição de espírito, ele me contou. Foi a hora que ele se rendeu e reconheceu Jesus como o Messias de Israel. Você sabe que é difícil, né? Nós já tivemos um missionário aqui de Israel falando sobre esse assunto. É muito difícil uma pessoa preencher esses requisitos. E é impressionante como um texto de quase 8 séculos antes de Cristo está descrevendo em detalhes a obra de Jesus na cruz. É impressionante, né? Então, meus irmãos, não há motivos, né, que façam com que qualquer um de nós possa vir a fraquejar na fé, tanto motivos dentro da Bíblia quanto fora da Bíblia. É para esses relatos, esses dados, essas investigações, elas não servem somente para aumentar a erudição de alguém, não. Elas servem para fortalecer a nossa fé e dar segurança, como diz o autor do texto bíblico, do Evangelho, né? Plena certeza de que sua fé não está firmada em uma base fraca, mas sim numa base sólida, uma base firme. Você não precisa temer, né, a entregar, depositar sua vida nessa rocha aqui, eterna e inabalável. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela testifica nosso coração, nosso espírito, que ela é a verdade. Senhor, agradeço pela ação do teu Espírito Santo na vida do nosso coração e no coração dos meus irmãos que estão aqui comigo. Senhor, agradecemos por essa certeza plena, firme, de que Jesus é Deus, que Ele veio ao mundo com firme propósito de estabelecer a reconciliação entre nós e o Pai. Que nós, a partir daquele momento, podemos ser chamados filhos de Deus, por causa daquele sacrifício, aquele sangue derramado na cruz por nossos pecados, que nos trouxe, nos resgatou, nos redimiu. E por isso estamos aqui, gratos, com o coração contrito diante de Ti. Nós te agradecemos, dedicamos nossa vida, nossa adoração, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém.